fica aqui com a gente, que vai valer a pena. É lindo ver vocês aqui, esperando, vocês aqui com essa motivação, com essa vontade, e essa vontade de ver o André, que é um cara sensacional, além de ser um profissional sensacional, é um cara sensacional, carismático, maravilhoso, inspirador. Vocês vão certamente ter uma noite muito produtiva, muito agradável com a gente aqui. Que rufem os tambores! Com vocês, André Barroso! Ah, já tá aqui, Boa o que importa é a noite, sua meu povo. Boa presença. noite. Não consegui entrar de jeito nenhum no meu perfil profissional. Vou ter que fazer aqui do pessoal mesmo. Tá ótimo, o que importa é você estar aqui com a gente. Somos pessoais! Acontece, acontece. Acontece nas melhores famílias. É a vida real, né? Isso é a vida real. A internet é assim, ela promove coisas maravilhosas, mas ela tem os desafios dela, ela tem a vontade própria. Machucou? Agora eu não caio mais, não saio mais daqui. Vou ficar Pronto, aqui. é isso aí. Grudou e vai ficar. Seja muito bem-vindo, Obrigado. André. Que Muito prazer enorme estar aqui conversando com você. delícia. Aqui. Obrigado, Tati. E pessoal que está assistindo a gente, muito obrigado por esperar. Eu tô aqui desde as 5 para 7, mas por algum motivo não deu certo. Mas aqui estamos firmes e fortes e vamos trabalhar. É isso que importa. Então, e hoje a gente vai falar sobre vozes tensas e sobre tensão, né, André? A gente já pode até começar falando sobre essa tensão e como que esses exercícios de trato vocal semi-ocluído, eles podem ajudar essas vozes tensas. E para quem não sabe o que é exercício de trato vocal semi-ocluído, se é de comer, se é de passar no cabelo, o que são esses tais exercícios, André? Maravilha. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tati, de novo. Que delícia estar aqui com vocês. Vou tentar ser breve nessa explicação, porque ela é simples, mas ela precisa de um pouquinho de base, né? A gente sabe que os exercícios vocais, eles são a base de todo o treinamento de voz, seja voz cantada, seja voz falada. Mas pensando em voz cantada, a gente sabe que existem uma infinidade de exercícios. Lá atrás, eu sou fonoaudiólogo, né, para quem não me conhece. Lá atrás, antigamente, a gente tinha uma rotina de exercícios muito focada. A gente fala assim, você ia para a fono e saía da fono com uma lista de exercícios, né? Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Na aula de canto também, você vai com uma série de exercícios. Só que tem exercício para tudo, né? E de uns lá atrás sempre houveram muitos exercícios, exercício de nasalidade, exercício para não sei o quê, exercício para não sei o quê. E muito recentemente teve um profissional chamado Títese, um pesquisador, e Títese falou assim, cara, alguns exercícios eles têm a mesma técnica. Então, por mais que a gente às vezes perceba, eu quero treinar belting, eu preciso de um método com vários exercícios que tenham a mesma técnica. O que é uma técnica? A técnica é uma série de exercícios que têm a mesma base fisiológica, que vão levar para um lugar específico, entende? Então, se eu quero cantar clássico, canto lírico, eu tenho que seguir um método, uma técnica que tem a mesma base fisiológica. Se eu pegar um exercício que não tem essa mesma base fisiológica, eu não vou cumprir o objetivo e eu posso me desviar da rota. Entende? Então, beleza, se eu quero cantar belting, é essa técnica, tem essa base fisiológica, então são esses exercícios. Se eu quero cantar MPB e por aí vai. Então, o Títese falou assim, cara, existem muitos exercícios que têm a mesma base. O que aconteceu? De um tempo para cá, a ciência começou a agrupar exercícios de mesma base fisiológica, por mais que eles fossem diferentes. E quando eles perceberam que esse monte de exercícios, X, Y, Z, tem a mesma base fisiológica, qual é essa base? Essa base é que tem um espaço grandão atrás e um espaço pequeno na porta de saída. Então você não vai cantar você vai fazer o quê? A boca é pequena. Então sempre que a boca é pequena, que sai pouca voz, pouco ar pela boca, nós temos um trato vocal que fica diminuído, então ele fica ocluído, né? E como eles chamam de ETVSO, exercícios de trato vocal semi-ocluído, ele não está completamente bloqueado. Tem que escapar um pouquinho. Então, nasalidades, vibrantes, Z, V, J, tubo na água, canudinho, entendeu? Percebeu-se, então, que todos esses tinham a mesma base fisiológica. Qual é a base fisiológica, então, dos exercícios de trato vocal semi-ocluído? Primeiro de tudo, tem 2 tipos ali, né, de exercício. Esses exercícios
predominantemente visam, primeiro de tudo, estabilizar uma voz instável. Estabilizar uma voz que está dançando, que está desafinando, que está desorientada, desorganizada. Então, os exercícios de trato vocal semi-ocluído, a base fisiológica deles é que, ao fazê-los, eles estabilizam a voz. 2, alguns exercícios, o ar passa livremente, né? E alguns exercícios, e eles não vibram nada aqui. Mas se você vibrar a língua aí, ou lábio, né? Ou fazer um tubo na água, acontece que isso chacoalha a garganta. Chacoalha muito a garganta. Então, para além de estabilizar a voz, esses exercícios têm a capacidade de dissipar tensão. Não é eliminar tensão, porque uma voz não pode ter a tensão completamente eliminada, porque para falar eu gero alguma tensão, né? Então, ele elimina o excesso de tensão. Mas olha que massa, por mais que eles dissipam tensão, como assim dissipam tensão? Eu acredito que vocês aqui presentes não têm a voz tensa, vocês são ótimos, né? Tenso sou só eu, Tati, as pessoas não têm voz tensa. Ah, não, Né? Ninguém. Você também não, só eu. A gente nunca encontra aluno com voz tensa, isso é algo que não existe. Raro, é muito raro, entendeu? Então a gente quase não faz ETVSOs nas nossas aulas de canto, na sessão de fone. O que acontece? Quando a gente tem uma tensão vocal aumentada, vou tentar cantar e tem essa tensão vocal aumentada, acontece que a prega vocal não só esmaga, ela se espreme. Ela se espreme e se choca. Então ela se espreme e se choca. E nesse espremer que ela faz, ela gera contração nela mesma, uma contração concêntrica. Como está aqui o meu bíceps, ela se contrai para o centro. Então, a nossa prega vocal se contrai para o centro. E se ela se contrai para o centro, quando a gente está com a voz tensa, o centro da prega vocal fica com tensão vocal aumentada. Então, quando você faz que está tenso, tem um lugarzinho específico da prega vocal que acomoda muita tensão. Então, quando a gente faz os ETVSOs, ele começa a fazer como se fosse uma estabilização dessa fonação. E quando eu faço vibrante, ou com vibrante, ou pego um tubo Laxvox, um tubo de ressonância e põe na água, vou pegar para vocês verem aqui. Esse aqui, para quem não conhece, né? É o tubo que você faz na água, ele gera uma vibração na garganta, e essa vibração, então, pega essa tensão que está alojada no centro da prega vocal, que ela contrai no centro, e ele começa a dissipar longitudinalmente, ao longo da prega vocal. Logo, em vez de fazer logo após esses exercícios, a voz corre, entende? Então, o grande ouro que percebeu-se por classificar esses exercícios é que ao fazê-los a voz estabiliza, e se a gente vibrar junto, então a gente consegue dissipar a tensão. Nenhuma outra qualidade de exercícios tem essa função como a função dos ETVSOs. Então agrupou-se esse monte de exercício. Então hoje, Tati, né, vibração de língua e lábios, tubos, né, shaker, capela, são exercícios que a gente chama de flutuantes. Por que flutuantes? Porque eles chacoalham a garganta. Se chacoalha a garganta, faz massagem. Se faz massagem, imagina você pegando uma bola aqui nas costas e você massageia, remove a bola. Então remove a tensão, dissipa a tensão. Se você faz né, uma coisa mais nasais, é tudo ETVSO. Sem essas vibrações, você estabiliza, mas você não faz a massagem. Entendeu? Mas a mesma base fisiológica. Sempre o objetivo é estabilizar ou remover tensão. E é maravilhoso. E qual a diferença, André, de fazer com equipamento ou sem equipamento? Há alguma diferença ou não? Tem muita diferença, muito bem. Antigamente, como eu estava falando antigamente, era assim os exercícios, e os ETVSOs vieram. Eles têm a mesma base fisiológica, sem dispositivo, inclusive. Então, há muitos anos, se usa os exercícios sem dispositivo, com o uso do próprio corpo. Né? A gente faz com a boca, com a mão. Às vezes, no máximo o que vinha antigamente era pedrinha. Estava contando isso para os meus alunos. Antigamente, os filósofos e os atores de teatro pegavam pedra, lavava a pedra, enfiava na boca e faziam alguns treinamentos de vogais, né? A, E, O, U, Mamu, Mamu. E essas pedrinhas na boca causavam uma resposta, uma melhora na voz. Aí surgiram lá as vinícolas e aí eles colocaram as rolhas na boca. Mais para frente começaram a colocar caneta. Então, todos esses exercícios que alguma coisa que atrapalha causavam uma melhora na voz. Então, óbvio que, né, os cientistas, os pesquisadores começaram a criar dispositivos que davam conta disso. E qual que é a grande sacada, então, de um dispositivo como esse? A gente sabe que se eu fizer um exercício
dissipa a tensão. Se eu fizer trrr, dissipa a tensão. Se eu fizer também dissipa a tensão. Então, por que eu preciso disso? Porque quando a tensão está diminuída, que ela está num nível ótimo, a gente pode começar a trabalhar ganhos. Entende? Então, eu vou fazer um exemplo para você. Eu posso, com o meu próprio corpo, fazer uma contração no meu bíceps. Qual ganho eu vou ter se eu pegar um halter de 2 quilos? E se eu pegar um halter de 4 quilos? E se eu pegar um halter de 10 quilos? Eu vou ter hipertrofia ou aumento de força. Então, quando a gente pega um trabalho como esse aqui, ou como tem vários dispositivos aqui. Então, treinamento com dispositivos vem aqui. Eu vou lá e mexo no dispositivo, eu aumento a carga. Eu aumento a carga. O que é aumentar a carga, pessoal? Tornar essa tarefa um pouco mais difícil. Se essa tarefa está um pouco mais difícil, o executor tem que gerar um pouco mais de tarefa. Então, eu tenho que gerar um pouco mais de trabalho muscular e a resposta vem. Né? A resposta vem num ganho de força. E aí a gente vai ter que dosar algumas coisas para quando a gente começa a trabalhar com esse tipo de coisa, que aumenta a carga, que vai exigir uma tarefa, um esforço maior, né? Gera um esforço. Se gera um esforço, a gente chama isso não mais de carga, e sim de sobrecarga. E para que hajam ganhos vocais, sobrecarga necessária, principalmente no ganho de condicionamento. Pronto, eu estou te respondendo então que se eu trago um dispositivo que aumenta a carga, que aumenta o meu trabalho, ele responderá me trazendo mais ganho de força. Se eu prolongo o trabalho com esses dispositivos acima de 5 minutos, o que acontece? Eu começo a trabalhar resistência e eu ganho condicionamento. Entende? Então, esses dispositivos estão principalmente para o aperfeiçoamento, mas para o condicionamento, porque eles envolvem um maior ganho de força. Eu não consigo, às vezes, por mais que eu bloqueie com a mão, entende? Eu não consigo gerar o mesmo esforço que um dispositivo como esse. Porque eu tenho um monte de água aqui dentro e eu desço o tubo lá para dentro, eu tenho que soprar com mais velocidade, com mais pressão e vai exigir da minha musculatura. Qualquer outro dispositivo, então, vão aumentar a tarefa. E ganho de força e ganho de resistência. Condicionamento, gente. Condicionamento. Okay? Mas para isso é preciso de uma orientação, né, André? Você não chega na academia e pega aleatoriamente qualquer peso, dependendo do objetivo que você quer. Você tem cargas diferentes que você vai utilizar, não é isso? Exatamente. Já fica o meu convite para vocês para virem hoje à noite, após essa live, às 9 da noite, no meu outro perfil de fono, que eu vou explicar um pouco sobre vocalize, né? Então, para falar de vocalize, não é qualquer exercício, né? Então, essa sua pergunta ela é muito pertinente, porque a gente tem um exercício, por exemplo, de ETVSO, que ajuda a remover tensão, mas que ele faz zzz. Faz uma escuta aí, vocês que estão assistindo. Se eu faço zzz, eu trabalho de uma forma. E se eu fizer trabalho de outra forma. É a mesma base fisiológica. Mas se você o ouvido perceber, um deles é mais agudizado, zzz, enquanto esse, ele é mais agravado. Se bem que eu estou no mesmo tom, né, Tati? Mesmo tom, um é mais agudizado, um é mais escuro. Se um é mais agudizado, um é mais escuro, entenda, pessoal, nós estamos trabalhando o quê? Quanto mais agudizado o seu exercício, mais ardidinho o exercício, ou o som, tem um trabalho de mais esforço fonatório. Não quer dizer que eu estou fazendo força, mas o músculo está trabalhando mais. Se eu estou fazendo está mais escurinho, eu estou trabalhando menos esforço fonatório. Então, se você tem uns sons mais anteriorizados, mais esforço fonatório. Mais posteriorizados, menos esforço fonatório. Então, o aluno é tenso. Nossa live aqui é de tensão. Aí eu pego um trabalho como esse, um dispositivo, que joga a voz muito para frente, mas a pessoa é muito tensa. Compensa fazer isso? Não, por isso que é importante a orientação, para você saber quais são os exercícios que mais anteriorizam ou que jogam para frente, quais são os exercícios que mais posteriorizam, que jogam para trás. A grande sacada dos ETVSOs, para quem já está acostumado com isso, né, desse tipo de exercício, é que todos eles fecham a boca. Não tem como, fisiologicamente e acusticamente, eu agudizar. Você entende? Eu não consigo fazer só se eu fizer errado. Então, a hora que você fecha o trato vocal, é difícil fazer isso. É mais fácil fazer. Ele agrava, fica mais gordinho, vocês percebem? Se ele ficou mais agravado e mais gordinho, por mais que eu vá para o agudo, é muito diferente de eu fazer. Percebe o que é o agudizar? Ficar ardido. Se fica ardido, tem esforço gerado. E os ETVSOs vêm para cortar esse ardidinho, vêm para cortar esse excesso.
todos têm esse processo de impedir que a gente faça esforço. Então eles diminuem a tensão e dissipam ela, entende? Por isso que é importante a orientação, pra você saber qual fazer, porque tem vários, entende? E esses exercícios, os TVSO, eles servem tanto para vozes que estão mais frouxas e também mais tensas, ou não? Sim, eu comento muito isso. Acabei de falar, por exemplo, se eu vou mais para cá, eu chamo tarefa fonatória. Se eu chamo para cá, eu diminuo tarefa fonatória. Quem precisa de tarefa fonatória aumentada? O frouxo, o que tem voz doce, que tem voz macia, que se queixa para mim, para você, dizendo: eu quero cantar forte, porque o repertório aqui está pedindo mais punch. Então, para essa pessoa, eu posso fazer um ETVSO solicitando mais carga, né? Ou anteriorizando mais o exercício. Então, a gente não percebe, mas esse ou esse, qual é mais ardidinho? Qual é mais clarinho, mais anterior? Qual que parece ser? O de lábios, né? Ele anterioriza, então ele chama mais tarefa, né? Ou ele exige mais do corpo. Então esse diminui um pouco de tarefa. Então, para o cara que é mais tenso, eu posso trabalhar com língua ou fechar a boca. Para o cara que precisa de projetar, jogar para fora e abrir, porque esse aqui trabalha muito o foco ressonantal, que vai abrir o timbre, vai ajudar ele a projetar essa voz. Então a escolha é muito pertinente, né? Você tem que fazer uma escolha boa. Da mesma forma que a gente falou, Z, V, J tem a mesma classe e é muito bom, muito bem utilizado em pós-operatório, nódulos, pólipos, fendas, né? Suco, um monte de problema de voz e no aperfeiçoamento para um cantor que tem tensão vocal demais, né? Beleza. Só que daí eu posso fazer com ele zzz, e posso fazer com ele zzz. Qual que eu vou escolher? Se o seu aluno é muito tenso, J. Se o seu aluno está precisando mais de aumentar a contração, Z. E aí você aumenta a carga, faz mais forte, joga mais agudo, entendeu? Tudo isso. Aí é gerenciamento de carga, né? Porque o exercício tem a mesma base fisiológica. Para o tenso, eu faço mais assim. Para o frouxinho, para a pessoa que precisa de mais trabalho muscular, eu faço mais para cá. Então, se você não sabe gerenciar a carga, se você não sabe como dosar isso, você tem que dar uma estudadinha, uma formada, porque é muito simples, né? Um cursinho rápido, você consegue resolver isso, que é o que eu estou dando, inclusive, nesse momento. Uhum. E essa questão respondendo a questão da carga, tem a carga, mas tem o fator tempo também. Quanto tempo que você vai ficar Tempo nesse exercício? tempo é Uhum. carga. Uhum. Veja, se tempo é carga, a gente tem uma regra, que a fisiologia do exercício em voz, graças a Deus, está cada vez aumentando, né, seus trabalhos, e estão dizendo pra gente aí, ó, é o seguinte, antigamente, Tati, a gente falava, faz 3 de 10. Né? Quantas vezes, professor? Faz algo. Eu já vi uma aluna minha uma vez falando, façam várias vezes. Quantas, né? Façam 3 de 15. Beleza, calma aí. Pode ser que a Tati, pela condição técnica muscular do dia, do momento, ela tá fazendo o Z, zzz, só que ela faz assim, ó. Zzz, acabou o ar. Zzz, acabou o ar. Cada execução de Z tá durando quanto tempo? 2 segundos. 2 segundos vezes 10 vezes dá quanto tempo? 2 vezes 10, 20. 20 segundos. Não dá. A fisiologia do exercício diz que no 1 minuto, no mínimo 1 minuto, é onde acontece alguma resposta muscular. Para que haja uma boa resposta muscular, no mínimo 3 minutos. Então, em 3 minutos começam a acontecer as melhores modificações. Agora, a minha cliente faz 2 segundos o Z. Zzz. Quantas vezes de Z eu preciso fazer para ela chegar em 3 minutos? 20, 20, 20 segundos, ela faz 10. Ela faz 3, 10. É isso, é? Cara, ela tem que fazer 200, 150 vezes. 150, quantas vezes, professor? 150 vezes, 3 vezes. Morreu, entendeu? Se é uma pessoa que tem muita tensão, ela vai aumentar a tensão e ela vai fazer esforço, ela vai fadigar imediatamente após esse exercício. Entende? Tempo é carga. Entende? Eu falei para você, se a gente prolongar um tempo, ele vira não mais treino de força, ele vira treino de resistência. Só posso oferecer um treino de resistência para a pessoa que tem força. Se ela não tiver força, ela não suporta tanto tempo de treino. Então você vê professores que às vezes prolongam o vocalize,
E a pessoa fica lá 7 minutos. E ela termina e fala, nossa, professor, vamos lá, próximo. Mais um exercício de 7, 8, 10 minutos. O trabalho está sendo feito de forma bem burra, entende? Bem burra mesmo. Porque a pessoa vai piorar. Muitas vezes, dependendo da condição, obviamente, ela pode vir a piorar. Então, tempo é realmente carga. Então, para dar uma aulinha de tempo, 6, 1 minuto é o mínimo. E aqui não acontecem boas modificações. Alguma resposta, mas talvez não a que a gente está buscando. Entendeu? 3 minutos é onde acontecem as melhores modificações. Quem tem fenda, nódulo, pólipo, sulco, cisto, vasculo de genesia, passou por um chabu, 3 minutos, parou, tiozão. Parou porque daqui para frente observou-se que essas pessoas entram em fadiga. Né? Vários estudos mostram isso. Beleza? De 3 minutos até o quinto é onde, uau! Qualquer pessoa que esteja em condição ótima, você e eu, que não temos nenhum problema de voz, vão dar muito boas respostas até o quinto minuto. Beleza? De 5 a 7 vira resistência. Entendeu? De 5 minutos para frente até o sétimo vira resistência e a pessoa vai ter um pouco de fadiga. E tem gente que prolonga, do 7 até o 10 é alta performance, é quem já canta, é quem já tem um nível de condicionamento ou está em trabalho de condicionamento. Passou dos 7 minutos é quem tem ou está buscando condicionamento. Por que, Tati? Porque a partir do 7, qualquer um de nós vamos cansar. Entendeu? Fazendo a mesma tarefa fonatória. E treino de resistência, treino de condicionamento, ele gera cansaço, gera fadiga proposital para o corpo responder, né? Então você tem que trocar de exercício, trocar de tarefa, né? Após o quinto minuto, a não ser que você queira isso que ele está fazendo. E é importante ter esse conhecimento, André, porque muita gente usa os exercícios, os ATVSOs como aquecimento vocal. E falando de aquecimento vocal, a gente sabe que também tem isso. Para cada atividade, se a gente pensar em atividade esportiva, né? Para cada tipo de atividade esportiva é um tipo de aquecimento. O cara que vai correr uma maratona, ele não aquece igual o cara que vai dar um tiro ali de 100 metros. Então, isso pode ser danoso. Então, de repente, eu pego ali, eu vi na internet uma dica que colocar o tubo. Eu tive um aluno que ele chegou para mim assim, ele falou, não, eu vi que era legal fazer tubo, então eu já queria malhar. Ele pegou uma garrafa PET de 2 litros, uma mangueira gigante e fazia. Aí falou, comecei a ficar muito cansado. Por que será? Então explica um pouquinho pra gente isso. Explico. Como é que utiliza? Falar de aquecimento vocal, qual é a eficiência desse exercício de vocal para um aquecimento? Como é que isso pode ser produtivo ou como pode ser danoso, né? Desculpa te cortar. Tá? É muito simples a gente calcular isso, porque eu parto daqui. Aquecimento vocal não é desenvolvimento. Se aquecimento vocal não é treino de desenvolvimento, é minha aluna essa semana. Eu tô perdendo a voz, tô ficando rouca, eu tô fazendo aquecimento todo dia e não tá melhorando. Porque você não precisa de aquecimento, você precisa de desenvolvimento e condicionamento, né? Então, qual que é a grande sacada, gente? Se aquecimento não é treino de desenvolvimento, o treino de desenvolvimento, a gente faz o quê? Aumenta a carga. O treino de aquecimento não é treino. Aquecimento é aquecimento. É uma preparação para, né? Então, o que eu tenho que fazer no aquecimento? Reduzir carga. Tem que reduzir carga. E a pessoa começa o treino dela de aquecimento com o tubo, que tem uma puta carga. E aí a pessoa ainda faz movimentos com o tubo. Entende? Muita carga. Entende? É muita carga. No aquecimento é o oposto, velho. Mas André, eu tenho que cantar sertanejo. É porrada, eu tenho que aquecer com mais volume. Não. O músculo não entende isso. Porque o aquecimento não trabalha o músculo. O aquecimento trabalha o cérebro. Ele trabalha num processo neuromuscular. É assim, ó, vou cantar. O cérebro fala, ok, vamos dosar quanto de força? Vamos dosar quanto de ar? Vamos dosar os mecanismos? Vamos dosar para que eu não me esforce? Então, é um trabalho de redução de forças. É um trabalho de diminuição de compensação ruim. Entende? E ponto 2, né? A gente sabe que os efeitos do aquecimento é aumentar também o fluxo sanguíneo na região, né? Para você aumentar o fluxo sanguíneo na região, é só começar. Gente, olha como é o trabalho numa academia. Hoje mesmo eu fui fazer e fiz treino de ombro, né?
Meu professor me trouxe um pezinho de 3 quilos. Eu olhei pra cara dele, bora. Né? Ontem eu aqueci com a barra vazia, sem nenhuma anilha. Cara, eu faço 50 se você deixar, Alice. Ele foi lá, trocou, colocou 5 quilinhos. Eu tava assim, parecia que eu tava voando, não tinha peso. Entendeu? Ele percebeu que o meu fluxo de sanguíneo aumentou, porque eu comecei a respirar mais rápido, entendeu? O coração começa a bater mais forte, porque esse corpo está exigindo mais fluxo. Né? Se eu quero aquecer, eu tenho que rodar o sangue para jogar mais aporte de oxigênio aqui para dentro. Se isso vai acontecer, a estrutura vai aquecer, vai ficar com mais quente, porque está rodando mais líquido e mais sangue aqui dentro. Então a temperatura sobe 0,8 graus, 1 grauzinho, ela aumenta de temperatura. E se isso acontece, a neuromensagem passa mais rápido, nós temos uma velocidade de resposta. A velocidade de resposta faz o que com a gente? Afina melhor, dosa melhor as forças, faz com que a gente erre menos. Então a gente tem uma melhor resposta neurológica. E isso faz a gente não ter lesões. Diminui o risco de uma lesão, de um trauma, de um processo que eu não quero fazer, ele aconteça. Ele protege a gente. E por fim, ele causa aquela resposta de estado psíquico ideal, entende? Você está cantando e... nossa, eu errei porque eu não aqueci. Meus alunos são desse tipinho. Ai, não fiz aquecimento, quebrei. Né? Não fiz aquecimento, perdi o encaixe. Então, quando ele faz o aquecimento, ele fala, eu fiz o aquecimento. Ele encaixa, ele ajusta, ele faz um bom trabalho, porque ele sabe que fez o aquecimento. E se ele erra depois do aquecimento, ele fala alguma coisa, eu errei no aquecimento. Não, tio, não foi no aquecimento. É a sua técnica que está falha. Entende? Uhum. Por aí o caminho. Tem o Michael está fazendo uma pergunta aqui. No total dos exercícios, da 15 a 30 minutos, seria classificado como? Faça aquecimento corporal, facial, laringe, abertura e fechamento, laringe alta, laringe baixa, média, esfriamento. No aquecimento, seria? No aquecimento? Isso, no aquecimento. No aquecimento a gente já tem resposta entre 8 e 15 minutos, a gente já tem uma ótima resposta. Mas isso varia de pessoa para pessoa. O que a gente não quer é passar dos 20 a 25 minutos num treino de aquecimento, porque a carga é baixa. Se você começar a prolongar o treinamento, você aumenta a carga. Então você está aumentando a demanda desse corpo. Nosso objetivo é botar o corpo num ponto para que a gente possa dar porrada. Então se você começar a dar porrada antes, está gastando o que você gastaria na performance. Aí chega na hora da performance e não está rendendo aquilo. Né? Nunca me esqueço de uma cantora que eu não presenciei, né, mas meu professor contou pra gente, que ela ia cantar flauta mágica. Né? E o que ela começou a fazer? Ela tem que chegar no Fá da rainha. Então ela começou a vocalizar. Foi flexibilidade. E ela aqueceu muito, porque ela queria ter certeza que estava dando boa resposta. E chegou na hora da performance, na hora do rolê, fazia do som dela. Eu já vi, eu não vi essa cantora, mas eu já vi no YouTube cantores que fazem na hora da aguda. Né? Uhum. É como se o corpo estivesse cansado e ela está fazendo excesso de tensão lá em cima. Então, no aquecimento de 8 minutos já temos suficiência. E aí eu finalizo dizendo o seguinte, Michael, né? Isso. Algumas pessoas precisam de 25 minutos, de 30. Conforme você vai fazendo a manutenção desses exercícios, né? Primeiro alongamentos e massagens, depois treino respiratório e depois o treino vocal, né? Conforme o teu corpo vai se habituando, você não precisa fazer aquele monte de exercício. Por exemplo, eu mesmo não faço para cima, para baixo, giro de ombro. Mano, eu faço para o lado, para cima e para trás, que é um combo de exercícios, e ao mesmo tempo já estou respirando e abaixando a minha laringe automaticamente com esse tipo de treinamento. Eu faço um monte de trabalho junto, entendeu? Então esse treinamento, segundo a doutora Mara Belal, no livro do especialista, fala que esse tempo tende a cair. Entende? Então, conforme você vai fazendo, é muito tempo, mas você vai baixando, gradativamente, esse corpo vai se adaptando e você passa a fazer menos trabalhos, entendeu, vocais? Assim, e é isso, né? Como os atletas, né? A gente vai aquecendo mais rápido, né? Exatamente. Vai dizer que nunca aconteceu com você, já aconteceu comigo, né? Cantei a noite passada, terminei o show 5 da manhã, fui comer, cheguei em casa às 6, fui dormir às 7, mas eu tinha que cantar meio-dia na churrascaria, lá na feijoada. Só que eu acordei 11h40 e eu tinha que estar no palco meio-dia. Meu Deus do céu! Você só se enfia dentro da roupa, né? Você lembra de fazer aquecimento no carro? Jamais. Então a gente saiu correndo, estaciona pra mim, você pega, tira no palco, com o microfone na mão, você faz...
Não dá nem tempo, é 3, 4. Tá no ponto a voz. Ela tá no ponto. Como se você tivesse feito um baita aquecimento de 20 minutos. Por que isso acontece? Porque eu tô acostumado, porque eu faço isso sempre, porque eu já aqueço muitas vezes, mas nesse dia, o meu corpo estava com uma velocidade acelerada, mas eu só fiz um exercício específico que eu sei que me demanda bem, né, que recruta bem as minhas musculaturas, e meu corpo dá resposta, porque ele está acostumado a dar essa resposta. Então, habituem-se no aquecimento, porque nos momentos mais de tensão, você pode fazer 1, 2 exercíciozinhos mais focados, que tudo fica disponível, né? Mas, lembra também, né, Tati, que um aquecimento, ele só recruta o que você faz, ok? Você não estudou para a prova, daí você fala, Deus, socorro. Coitado de Deus, né? Você vem aqui e fala, nossa, socorro. Brrr, na hora do aquecimento, só vai dar resposta se semana passada, retrasada, no mês passado, você fez alguns exercícios para que na hora que você faz brrr, tudo venha, tudo seja Na recrutado. verdade, você ativa uma memória que você já desenvolveu, né? O aquecimento não te dá técnica. Por isso que eu falo, aquecimento não é desenvolvimento. Você pode fazer os melhores exercícios para aquecimento. Se você não tiver feito nada antes, alguma resposta, não sabemos qual, você vai ter, porque você está fazendo uma tarefa fonatória alvo, né? Mas para que haja aquela resposta que a gente busca, você tem que ter malhado antes, tio. Né? Não tem jeito, é uma memória muscular, né? Tem o maestro Christian, está perguntando aqui, ó. Nós temos diversos cantores profissionais que com certeza esse conhecimento que o André Barroso está passando ajudaria muito todos eles na questão de aquecimento e preparação antes do baile e do show. Eu acho que, não sei se ele está querendo dizer se a gente teria um roteirinho, mas eu acho que é isso que o André já está explicando aqui, né? O que seria esse roteiro ideal? Existe um roteiro ideal de aquecimento, André? Que é o que o povo pergunta, né? Me dá um exercício de aquecimento aí. Qual que é né, aquele exercício mágico, né? A magia, 3, pirlim, pim, pim, e a coisa acontece. Quem me conhece sabe que eu sempre me comprometo. Oi, Fernanda. Eu vou me comprometer aqui também. Que se você perguntar para qualquer profissional, fulano, dá um exercício para aquecimento, ele fala, não existe receita de bolo. Não existe receita. Eu falo, existe sim. Né? Existe receita de bolo, então nós não fazia bolo, né? Essa semana mesmo eu fiz costela com mandioca aqui com receita de Instagram, né? E ficou chuchu, entendeu? Existe receita sim, existe mapa sim, existe guia sim, existe rota sim. Senão eu e você até hoje não estaríamos dando aula de canto, senão a gente não saberia nem o que fazer. Vou raciocinar sozinho, não raciocina. Alguém passou algum roteiro, mapa que a gente guiou no início e hoje a gente raciocina, que a gente se desenvolveu. Mas existe roteiro sim, tá? Eu falo sempre para os meus alunos. Então, tem ali, primeiro você faz alongamentos e massagens. Para cima, para baixo, para o lado, roda o pescoço, gira o seu ombro, estrala a sua língua, roda a língua. Exercícios que vão favorecer solturas, né? Nós não queremos que se relaxe completamente, mas a gente quer primeiro que essa não fique tão tenso. A partir dos alongamentos, faz massagem embaixo da língua, mexe essa laringe, puxa para baixo, né? Segundo, vamos para o trabalho de respiração. O que é? Não é treinar a respiração, é ativar a respiração. O que é ativar a respiração? Para falar, eu e você respiramos normal, no peitoral e no meio da barriga, né? No meio do peito, né? A gente está respirando aqui, no centro, no tórax. Agora eu vou cantar, eu tenho que tirar um pouco do tórax para aumentar a pressão subglótica, para que eu possa cantar. É o famoso apoio, né? Eu tenho que controlar esse ar e mantê-lo mais dentro de mim. Então eu tenho que migrar. Até porque na fala, nós estamos aqui, eu não estou fazendo... E não estou fazendo vibrato, eu não estou fazendo aqui. Nós estamos numa faixa de frequência que sobe e desce, mas é sempre a mesma. No canto tem muita dinâmica de agudo e grave, dinâmica de volume forte, volume fraco, né? Tem abertura de boca desse tamanho, tem nasalidades exageradas, então isso demanda da respiração, né? Então eu tenho que fazer o quê? Jogar a respiração para outro lugar para que eu consiga controlá-la, entende? Então o treino de respiração muitas vezes é só migrar. Mudei o lugar, respirei um pouquinho aí e normalmente eu faço isso puxando com espaguete, soltando com bochechão. O que é isso aqui, Tati? ETVSO, reduzindo tensão, entendeu? E aí eu vou para os exercícios de voz propriamente dito, né? Vibrante de lábios, vibrante de língua, boca fechada, nasais, e isso é o que a gente chama de
desculpa, de aquecimento fisiológico. Por isso que a gente fala que tem um padrão, porque é um aquecimento fisiológico. Então, o aquecimento fisiológico não visa me colocar já no ponto de bala para a música que eu vou cantar. Visa minimizar compensações, ajustar a minha voz para que eu possa subir e descer sem risco. Beleza? Então, tem uns exercícios ali como esses que eu te falei que vão favorecer muito de imediato. De imediato, entendeu? 8, 10 minutinhos, isso já está disponível pra gente. O que acontece é que daqui pra frente, você vai cantar o que hoje? Samba. Você vai cantar o que? Pagode? Você vai cantar o que? Pop? Belting? Então você vai ter que dar o approach, né? Chamar o teu corpo para essa direção. Então, existirão exercícios com vogais, com consoantes, que vão disparar esse encaixe ou esse estilo que tu quer trabalhar. Aí nós não estamos mais no aquecimento fisiológico, nós estamos no aquecimento artístico. E o aquecimento artístico põe a voz no lugar que eu vou cantar durante o show, que eu vou cantar durante a apresentação. É gospel? Então você põe naquele ajuste que você vai cantar no dia. Entendeu? É assim que é. Então são dois tipos de exercícios, né? Do aquecimento fisiológico e do aquecimento artístico. E é muito importante isso que você começou falando, que a gente conseguir raciocinar. E para isso que a gente precisa ter conhecimento, e por isso que a gente está aqui com o André, a gente está fazendo todo esse movimento aqui para trazer conhecimento, não é para a gente simplesmente repetir, né? Então, falando dessa questão do raciocínio, e já aproveitando para elogiar um pouco mais o André, a gente vê alguns profissionais que às vezes estão só dando pequenas dicas, mas não ensinando a pessoa a raciocinar. E aí a gente vê as pessoas se machucando de fato, né? Então, o André é um cara que é um fenômeno ali na internet, é um cara que vem mudando muito, eu acho que a nossa visão da técnica vocal, porque é um cara que traz um conhecimento com embasamento científico e de forma palatável, né, André? Isso é uma coisa que eu sempre advogava muito, isso lá atrás, né, quando a gente começou a estudar a voz, a galera falava assim, não pode dar exercício na internet, não pode. Mas é aí que as pessoas se machucam. Se você não entrega conhecimento, as pessoas se machucam de fato. Então, o André faz esse movimento lindo, que é entregar um conhecimento de valor e de forma palatável, né? A gente consegue entender de fato. Então, para isso, a gente precisa conseguir raciocinar e fazer com que a gente tenha esses raciocínios práticos, né? Quando eu vou explicar para os meus alunos, eu faço muita correlação com os atletas, apesar da gente saber que a gente trabalha com outro tipo de musculatura, mas o jogador de futebol, a gente não vê ninguém entrando em campo assim loucamente. O cara já fez um alongamento, ele já relaxou aquela musculatura, fez uma massagem, que é esse roteiro exatamente que o André está falando, que não tem receita de bolo, mas há um roteiro que a gente pode observar, inclusive, nos atletas. Depois ele dá aquela corridinha para aumentar a irrigação sanguínea, e cada atleta vai fazer um movimento relacionado ao esporte dele. O cara que é do futebol, ele vai dar uma mexidinha na perna, o cara que é da natação, ele vai dar uma mexidinha ali no braço, que é o momento onde a gente vai acionar essas memórias musculares, não é isso, André? Isso, e é importante demais o que você está falando, eu fico feliz com o seu elogio, e digo que eu sofro muito porque eu prefiro, às vezes, falar corda vocal do que prega vocal. Eu prefiro falar, às vezes, garganta do que laringe. Eu prefiro falar, né, abre a boca, do que falar uma palavra mais técnica, né? Por quê? Porque se fica palatável depois que eu oriento, você vai colocar o som mais lá no fundo da garganta, lá no fundo da garganta. O fundo da garganta se chama faringe, pessoal. Vou chamar de faringe a partir de agora, beleza? Então, às vezes a pessoa ficou um pouquinho aqui, me viu falando cordinha vocal, garganta. Porque não é garganta, é laringe. E fica criticando, porque a gente às vezes facilita o entendimento para o outro. Isso é muito importante, né? Isso torna esse conteúdo tão denso, complexo, acessível, e a pessoa adere ao plano, né? E aqui na internet, por mais que eu esteja super forte aqui fazendo meu trabalho, existem outros profissionais que também tentam facilitar. Mas às vezes, na tentativa de facilitar, como a gente viu muito um profissional falando, agora eu me comprometo novamente, né? Que fala, aquecimento é uma grande balela. Para aquecer, você aquece cantando. Olha como é que os jogadores fazem, eles correm. Olha como é que o atleta faz de maratona, ele corre um pouquinho. Então por que a gente não pode aquecer cantando? Nós podemos e devemos aquecer cantando. Para com esse negócio de... Aquece cantando, né? Foi louco porque muitos dos meus seguidores pegaram, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Falei, eu não vou entrar em treta, deixa essa pessoa fazer o que ela quer fazer. Mas por respeito a vocês, então eu vou fazer. E é uma coisa que você acabou de dizer pra gente, é bem importante quem tá assistindo aqui entender que
nunca a gente deve comparar o nosso trabalho de cantores com um trabalho de esporte. Pela fisiologia do exercício, parece que cabe, mas não cabe. Por quê? Porque não existe nenhum músculo no nosso corpo que tenha mucosa, como a voz. A voz, ela tem ali um músculo vocal revestido de mucosa. E o que trabalha na hora do canto é a mucosa. É como se fosse um lábio ali vibrando. Não tem um músculo trabalhando fortemente ali, como é numa corrida, como é numa caminhada. Então, não é igual. Não é. Nosso trabalho é diferente. O que ondula, o que gera o som é uma mucosa, não é um músculo. O músculo tem um trabalho importante. Então, não se aplica. E fora que a ciência está aí há anos pesquisando isso para algumas pessoas vir invalidar, né, o aquecimento. A gente sabe que funciona. Então, meu trabalho aqui sim é facilitar. E para quem acompanha meu perfil, eu falo o tempo todo. Aqui não é um perfil de dica. André, me dá uma dica. Não dou dica. Eu te explico a base, eu te explico a fisiologia, eu te explico o raciocínio, eu te explico o porquê desse exercício. Você escolhe se você quer fazer ou não. Não gosto de dar dica, porque a dica ela é rasa muitas vezes, ela pode vir toda distorcida, né? E você pode fazer errado. Mas compreendendo o raciocínio, você fala, E então foi você avança, né? Aquele raciocínio passa a ser seu para qualquer momento, né? exato. Exatamente, a Angelita está aqui em todas as minhas lives, acaba compreendendo a minha fala, e tem muita gente assim, a gente acha, Tati, nossa, tá cheio de fono aqui que eu tô vendo, cheio de professor, que aqui também é um objetivo de ter essas pessoas por perto, né? A gente muitas vezes julga o nosso cantor, nossa audiência como burros, né? Se eu falar laringe, eles não vão entender. Explica! As pessoas aprendem que é o Reels, como é que fazem as coisas mais complexas aqui de um iPhone, não vão entender que esse tubo que você pega aqui se chama laringe. Então nós vamos falar agora laringe. Pô, educa a sua galera, eduque as pessoas, né? Porque senão as pessoas têm dificuldade de falar às vezes, vamos cantar de registro de peito, né? Não, vamos cantar de voz natural. Nenhuma literatura explica voz natural, não existe voz natural, né? Registro de peito, explica o que é isso, velho. As pessoas entendem. Não julguemos os nossos alunos de burros, né? Nossas pessoas que nos seguem de burros, porque eles aprendem. Então, educa a galera que eles fazem bem direitinho, né? Sim, senão a gente continua meio que retroalimentando aquela ideia antiga de cantar para quem tem dom, que não dá, não, eu não tenho a voz. E a gente consegue aprender qualquer coisa, né? Porque existe técnica, né? As pessoas Existe conhecimento, a gente consegue desenvolver o raciocínio para que as pessoas possam pensar por si só e se desenvolver de uma forma segura, né? Saber, eu estou fazendo esse exercício aqui por causa disso, daquilo outro, e trabalhar os alunos também dessa forma, né, André? total, total. E é engraçado que esses dias eu estava dando um curso chamado Laboratório de Fisiologia da Voz. Véi, mostrando a foto da prega vocal, não sei o quê. E quando eu me dei conta, tava lotado de cantores iniciantes, mas era uma live para professores e fonos, né? E eu sentando a porrada, eu falei, quem aqui é professor? Eu. Quem aqui é fono? Eu. Quantos cantores tem aqui? Cantor, né? Um monte de cantor. Eu falei, vocês são avançados, profissionais ou iniciantes? Eu iniciante, eu iniciante, eu iniciante. Eu falei, recalculando a rota, tipo um GPS, né? Recalculando a rota. Eu comecei a falar diferente. E aí acabou a quarta aula do lançamento, estava fazendo o lançamento do meu treinamento, e aí as vagas abriram para o treinamento, para professores e predominantemente fonos, né? Você não tem noção, Tati, do tanto de gente no meu direct falando, professor do céu, posso entrar? Porque assim, eu sou iniciante, eu sou cantor, mas eu entendi tudo que você falou. Deixa eu entrar? Deixa eu entrar. Entende? Pedindo para entrar no laboratório, porque entendia o que eu estava falando. Eu falei, mano, a gente tem que educar mesmo as pessoas, né? Essa coisa do aquecimento, né? A gente acha assim, meus alunos são muito simples. É simples, mas é um humano com capacidade, velho. Entende? Vamos educar essas pessoas. A gente não precisa ser complexo. Inclusive, um talento que eu tenho, eu falo assim, é um dom que eu tenho mesmo, acho que você também, de pegar um assunto extremamente complexo e transformar ele em algo mais simplificado para a pessoa mastigar gostosinho. O próximo vem mais durinho, o próximo vem mais. Você vai aumentando a carga, né? A gente Sim. consegue fazer isso, entendeu? É digerir o conhecimento, né? Eu gosto É, de digerir o conhecimento e tornar. O Einstein que já falava isso, né? Que a coisa mais desafiadora que tem é você transformar o complexo em algo simples, que são as fórmulas. e você sabe que os ETVSO, que é o nosso tema aqui, né, exercício trapelocástico incluído, como eles ajudam a distensionar, o Titze, quando ele criou, ele falou, meu objetivo é tornar mais simples. E ele fala, e dá para simplificar ainda mais, e nós estamos nesse processo. Então eles querem simplificar ainda mais esse roteiro dos exercícios para transformar, tipo, tem nasais, fricativas e vibrantes,
Tem como simplificar? Tem como simplificar. Então a gente acredita, nós da Fono, acreditamos que dentro dos próximos 10 anos a gente vai ver que os ETBSOs vão abrir. Ainda vai vir uma nova classificação, tem estáveis e tem flutuantes. A gente acha que vai abrir mais porque eles estão tentando simplificar ainda mais. E já está simples. Sim. O jeito que eu expliquei aqui para vocês, né? Essa qualidade de exercício massageia e tira a tensão. Essa qualidade não massageia, mas estabiliza a voz, que também ajuda a dissipar a tensão. Né? Mas se o seu aluno, se você é um cantor que está com a voz instável, não faça vibrante. Faça sem vibração. Por primeiro. Né? A hora que estabilizou, senta um vibrante. Olha o que o cara fez pra gente entender. Ficou claro a ponto de você falar, caraca, eu nunca tinha pensado. Pois é, tá simples. Só que a gente não vai lá e não lê porque a gente julga que é difícil. Mas é muito simples. Aí tem que vir aí você aqui e falar, vocês percebem como é simples? E é mais uma coisa, né? Eu tenho aqui um objetivo, eu lanço curso de fisiologia e lanço curso de acústica vocal aplicada. Você já estudou acústica, Tati? Já estudou comigo, né? Cara, sim. é um universo fácil. Não é Mas tão aqui, ó. Não é tão simples assim, mas todas as Mas depois que você compreende, né? Os cursos de acústica que eu fiz, eles eram... O professor falava assim, é complexo, é complicado, presta atenção, senão vocês não vão entender, né? E eu chego com o meu aluno e falo, não é complicado, não é complexo. Tem base, vamos começar do começo? E às vezes eu gasto um pouco mais de tempo nas primeiras aulas, ultrapasso a carga horária dos meus cursos às vezes, para que a base seja compreendida. Compreendeu a base, a gente consegue jogar a pessoa para qualquer lugar. Então, meu objetivo como pedagogo, como cientista vocal, é aniquilar o excesso de informação, aniquilar o excesso de conhecimento, que às vezes não ajuda, atrapalha, né? Aí quando a gente está com isso bem estabilizado, estabelecido, eu chamo isso de ciclo de aprendizagem. Eu não, né? Os autores falam que existe um ciclo de aprendizagem. Se você seguir o ciclo, a gente aprende. Se você pular uma etapa, lascou. Né? E quando as pessoas pedem a dica, eles estão pulando a etapa. Por isso que é complicado a dica. Né? Mas é por aí o caminho. Quando a gente não conhece, parece muito assustador, né? Eu que gosto de fazer, eu gosto de fazer esporte radical, então eu escalo. Aí as pessoas falam, nossa, escalar, que coisa perigosa. Não, gente, mas a gente escala num nível. Você começa escalando de um jeitinho, você entende as técnicas. É muito seguro. Só é assustador quando a gente olha de longe e fala, nossa, olha ali aquela pessoa pendurada na pedra. E eu acho que com as questões da técnica vocal, da acústica, é a mesma coisa. Quando a gente não entende, a gente acha que é um bicho de 7 cabeças, que está ali muito distante, que é inalcançável. E quando a gente vai se aproximando, entende que há um processo de desenvolvimento, a gente vê que aquilo pode ser simples, pode ser palatável, principalmente se a gente tem profissionais como o André, que consegue dar esse caminhozinho, né? Eu gosto de dizer essa coisa do dom, eu falo que o dom é uma... Posso dizer que não existe, né? De que o dom é uma luz no alto de uma escada. De qualquer forma, se você tem essa luz ou não, você tem que subir degrau por degrau, e a técnica vem como uma lanterninha para mostrar, ó, tem um degrau aqui, tem outro ali, tem outro ali. Então, de repente, se você não tem o dom, mas você quer chegar lá em cima, a técnica vem como essa lanterninha que possibilita esse acesso a todos, né? A chegar nesse patamar. Maravilhoso. Nesse alto dessa Eu escada. complemento ainda dizendo que muitas vezes para além da técnica, é um método, né? Porque, como a gente fala, técnica é você pegar um conjunto de possibilidades ou exercícios, no nosso caso da voz, que tem a mesma base fisiológica que te levam para aquele caminho. Mas o método, ele tem... É o mapa. O método tem passo a passo, tem um roteiro, tem qual é a sequência mais ideal, né? Então, o método é que nos põe no caminho. Porque às vezes a técnica de belting, como é que eu chego com esses exercícios? Mas qual eu faço primeiro? É o método que orienta, né? Então, se o profissional sabe um monte de técnica, um monte de exercícios, mas ele não tem um método, ou ele escolheu não seguir o método daquele sujeito porque ele não gosta da pessoa, ele pode se estrepar no caminho, porque só ter conhecimento técnico e conhecimento da tarefa fonatória em si, do exercício final, não é o suficiente, né? É o encadeamento. Sabe, Tati, que eu faço muita live aqui, eu faço muita live prática. Eu vou fazer isso daqui a pouquinho no meu perfil profissional, inclusive, eu abro live, dou umas explicações e chamo alguém para cantar comigo. Né? Eu dou uma aula ou várias aulas. E aí, nesse momento de aula, eu faço o meu roteiro, né? Eu tenho o meu método, então eu ouço, faz esse. Nossa, agora eu posso pular uma etapa porque ele já me deu a resposta que eu gostaria, o músculo respondeu muito bem, vou fazer esse.
deu a resposta que eu queria, mas eu sabia que geraria essa resposta, porque o corpo dele está me dizendo, eu vou para esse e a voz acontece. E tem muitos professores que me seguem, mas que nunca compraram meu treinamento, mas estão ali não para comprar meu treinamento, para ver como eu faço. Tem um profissional que um dia falou, eu não preciso estudar, mas eu comprei seu curso para ver como você faz. Né? E ele modela o meu curso, ele modela o meu treinamento. Tá tudo bem, só que eu vi um profissional esses dias abrindo live como a minha, aplicando os meus exercícios, sem roteiro, sem método. E não dava o resultado que eu chegava. Eram os mesmos exercícios. Ele fazia a mesma sequência, com as mesmas falas. Você vai entrar assim e vai falar, ele tá copiando mesmo, André. Porque a minha fala, o meu jeitinho, sabe? Faz assim, pá, o menino fazia, por exemplo, o professor, e o cantor fazia, não, aqui, ó, e o cantor, o que falta? A laringe está alta, né? Ele não baixou a laringe do cantor antes, ele não deu uns relaxamentos específicos. Então, não é o exercício, não é a técnica, é um método. Entende que o método tem passo a passo, tem guia, tem roteiro, você faz isso, depois isso, que é o mais adequado para chegar nessa resposta. Entende? Então, trabalhem em torno de um método, ou busquem montar um método, validem métodos, né? Assim é a ciência, né? A ciência tem método que pode ser replicado, né? Tem que ser replicado. Eu ouvi uma correlação sobre isso falando de dieta, que o professor falava exatamente essa questão do método, da técnica, falou assim, não adianta você pegar um monte de dieta, não, vou pegar essa partezinha aqui dessa dieta, essa parte da outra, essa parte. Não vai dar certo. Ai, não, essa daqui diz que pode comer gordura. Vou comer gordura. Essa aqui Tá diz certo que pode... até a página 2, né? Você vira a página e você fala, ixi, e agora? Ixi, é isso. Gente, vou liberar o André aqui. Com a gente, não, vem estudar com a gente. Quem não senta para estudar não deve se levantar para ensinar, né? Quem não senta para aprender não deve se levantar para ensinar. André, muito obrigada. Eu sei que já roubei até demais o seu tempo. Você vai começar outra live daqui a pouquinho. Então, galera, sigam o André, que tem sempre muito conteúdo de valor. Já faz seu jabá, já chama a galera para ir. Agora que vai ter uma outra live ali do André. Isso, muito obrigada. Vai lá. Ó. Obrigado. Não, vem no meu outro perfil que eu coloquei aqui no chat, porque... André Barroso, _fonoaudiologia. Aconteceu alguma coisa aqui que meu perfil não reconheceu o seu hoje, mas vamos fazer mais uma, Tati. Fala pra Fetes fazer mais uma, para tentar daí dar certo no meu outro perfil. Maravilhoso. André, muito obrigada. Foi um prazer. Ficaria aqui a noite inteira conversando com você. Obrigada. Obrigada por aceitar o nosso convite, obrigada por tanto conhecimento, obrigada por todo esse movimento lindo que você faz pela técnica vocal, pela voz, obrigada por ser esse cara incrível, carismático, lindo, maravilhoso, inspirador. Você é uma inspiração para mim e sei que para muita gente também. Então, obrigada Instituto Alfa por essa oportunidade, obrigada a vocês que ficaram aqui, resilientes, conseguimos. E fiquem ligados no programa aqui, ó, Ciência e Arte. Semana que vem tem mais live e fica ligado na programação que tem sempre um profissional lindo, maravilhoso, igual esse cara perfeito que veio aqui conversar com a gente. Obrigada, André. Gente, beijo, Tati. Valeu, beijo. Até a próxima.